das boas práticas digitais. Bom dia novamente para oficializar agora sobre gravação. Vocês estão sendo gravados, estamos aqui para mais uma sexta-feira falando de GSO, Sistemas Operacionais, e seguindo a nossa série que já está em andamento, né, a série Configurações do Windows, relembrando aqui o tópico passado para que a gente possa refazer esse percurso e darmos continuidade. Estamos falando sobre a parte de configurações de redes, né, que foi o último tópico abordado com vocês. Assunto, acho que não precisa nem falar sobre a importância da parte de configurações de redes, no momento que estamos numa aula remota, né? Se isso aqui está acontecendo nesse momento, é porque há uma rede configurada no ambiente de vocês, no meu ambiente aqui, que torna possível este tipo de evento, ou seja, uma conexão, né? E para que haja uma conexão através da internet, que é esta rede que interconecta outras redes, a gente primeiramente precisa ter uma configuração das nossas redes locais, né? Cada um de nós aqui na sua residência. E aí, a aula da semana passada já começou a falar sobre redes, falamos sobre algumas configurações aqui, sobre as propriedades básicas, né? Porque vocês terão no segundo módulo uma disciplina para tratar de forma exclusiva redes, né? E vocês vão, digamos assim, estudar isso com um pouco mais de profundidade. Aqui nós vamos falar a respeito de aonde se configura, né? Aonde acesso a essas propriedades no sistema operacional Windows, que muitas vezes, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, o próprio sistema operacional, durante a sua instalação, ele faz isso automaticamente, mas em algumas ocasiões vocês precisam alterar, né? Precisa configurar algo diferente, instalar um roteador, instalar algo na sua rede, e aí você tem, de vez em quando, a necessidade eventual de acessar essas propriedades e ter que configurá-las manualmente. Então, para hoje, a gente dá continuidade a essa parte de redes. Falaremos aí, para quem viu a chamada no canal, da parte de rede cabeada. Falaremos sobre rede de escada, né? Internet de escada, que hoje é o tipo de coisa que a gente não usa, mas o Windows ainda possui, caso, né, a gente tenha uma necessidade, mas enfim, comentaremos. E um tópico importante aqui para alguns casos, né, e hoje, mais do que nunca, aliás, hoje não, né, neste momento pandêmico, VPN, que são as redes virtuais privadas, né? O que é isso, para que serve e quem é que está se utilizando desse tipo de recurso. Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso hoje aqui, só fazendo aquela breve relembrada de onde nós paramos. Vou compartilhar minha tela. Bom dia para quem chegou depois aí. Compartilhando. A pergunta do século, né? Estão vendo minha tela, senhores? E senhoras, é claro. E dê um retorno aí para poder continuar, porque eu sei que tem um pequeno delay, né? Minha tela chega para vocês, gente, por favor. Posso continuar aqui? Sim. Opa, valeu, obrigado pelo feedback. Esse retorno, esse contato, né, digamos assim, pelo menos auditivo, essa interação, me dá sempre a certeza de que não estou só. Isso é muito importante. Obrigado quando vocês abrem um áudio aí e estabelecem uma comunicação com esta outra parte aqui, porque estamos numa aula remota, né, gente? Então, estamos falando sobre conexão de rede, vamos conectar. Bom, estou aqui, ó, nas configurações do Windows, ponto, óbvio, já falamos sobre isso aqui. Tela inicial aqui da parte de configurações, o acesso, né? Primeiramente, vocês chegam nesta parte inicial. Como já mencionamos aqui, né, nas versões anteriores do Windows, essas configurações, algumas delas principalmente, ficavam mais expostas, né? E à medida que o sistema operacional vai incorporando essas funções automaticamente, ele meio que vai deixando o acesso de forma mais discreta. Eu não vou dizer que ele omite ou oculta esse acesso, mas ele vai deixando cada vez mais discreto para evitar, né, que, digamos assim, curiosos ou aqueles que, de repente, num momento de tédio não têm o que fazer, fiquem mexendo no que não deve. Então, tirando situações específicas, onde faça-se valer a necessidade de configurar uma rede, a gente entra aqui neste ambiente, ó, rede e internet, repito, no Windows 10,
tá? Nas outras versões também tem, porém, com visual um pouquinho diferente. Rede e internet, entra aqui nesta seção, temos um menu lateral aqui, ó, status Wi-Fi, Ethernet, conexão de escada, VPN, modo avião, hotspot e proxy. Semana passada falamos sobre esta parte aqui, né? Rede Wi-Fi. Só para a gente relembrar, coisa rápida, não vou repetir aqui na íntegra. A conexão Wi-Fi é aquela que se caracteriza pela ausência do cabo, ou seja, a conexão wireless, né? Sem cabo. Vantagens e desvantagens. A vantagem de você não precisar usar um cabo é a vantagem do ir e vir, né? É a liberdade de ir e vir. Você pode pegar o seu dispositivo e, por exemplo, transitar pelos cômodos da sua residência utilizando o sinal sem fio. Obviamente, você precisa ter na sua casa instalado o quê? Um roteador. A maioria das operadoras, maioria não, 100% das operadoras de internet, quando você contrata esse serviço hoje, deixa na sua residência instalado um aparelho que faz a função de modem para receber o sinal da internet e também, ao mesmo tempo, ele assume o papel de roteador, né? E roteia, tanto com portas para cabo, como também o sinal sem fio, digamos que proporcionando esta possibilidade de você acessar a internet em qualquer cômodo da tua casa, desde que, prestemos atenção, a abrangência e o alcance do sinal chegue. Tudo bem? Quem mora, digamos assim, numa casa um pouquinho maior, muitas vezes esse roteador não consegue uma amplitude para fazer com que esse sinal chegue com qualidade. E aí entra aquilo que nós comentamos na aula anterior, a necessidade de você implementar outros dispositivos, como, por exemplo, repetidores de sinais. Tudo bem? Por outro lado, a rede cabeada, ela te dá a vantagem de ser uma rede mais estável, né? Porque o dado, né, o pacote de dado enviado e recebido através de um cabo, ele é sempre constante, ele não oscila. Como assim oscilar, professor? Bom, a rede Wi-Fi, por ela ser uma rede que não tem o cabo, a transmissão de dados aí ocorre por uma frequência. Toda frequência, ela oscila, ela é uma onda, né? E esta onda, ela é expressada em hertz. Hoje nós temos aí os roteadores, grande parte deles nas possibilidades de 2,4 GHz e os aparelhos mais novos, né? Na frequência de 5 GHz, que é, digamos assim, nesse momento, não vou dizer que é a morte da rede cabeada, porque não é verdade, né, gente? A gente sempre vai precisar de cabos, principalmente que nós temos hoje variações de cabos que nos permitem grandes velocidades. Porém, entretanto, todavia, a rede sem fio, né, com roteadores e dispositivos, porque uma rede, ela conecta dispositivos. Então, assim, a tecnologia da rede e a tecnologia dos dispositivos precisam ser compatíveis. Se os seus dispositivos na sua casa operam ou podem operar na frequência de 5 GHz, sem entrar em detalhes muito técnicos, significa que ele possui um intervalo, digamos assim, uma possibilidade de um tráfego, um volume de dados grande. Isso lhe dá uma qualidade de conexão sem fio excelente, de alta velocidade. Tudo bem? Porém, o sinal de 5 GHz ele é de alta qualidade e de curto alcance. Por isso que quando você está num local muito grande, digamos assim, numa casa com vários cômodos ou onde os cômodos ficam distantes, você precisa instalar repetidores de sinal para que você possa usar a rede, digamos assim, na frequência de 5 GHz, numa velocidade maior, em vários pontos da sua casa, senão simplesmente o sinal não chega. Essa é a vantagem do sem fio, que na versão aqui, que na frequência de 5 GHz, possui uma grande velocidade também. A rede cabeada, ela te impede de estar, digamos assim, né, indo de um lugar para o outro, porque você tem que deixar um cabo conectado ao seu dispositivo. Esse tipo de conexão, ela é mais indicada para dispositivos fixos, né, onde você não vai precisar, não vai ficar mudando eles de lugar o tempo todo. Por exemplo, uma Smart TV, um computador, um PC, um computador de mesa, que
você pode, digamos assim, você tem aí a possibilidade de usar uma rede cabeada, que nesse momento, né, como eu disse, a vantagem da rede cabeada é que ela é mais estável. Simplesmente não oscila, não tem uma frequência em ondas, ela é constante. Então, a velocidade do cabo não muda, é sempre a mesma. E a velocidade de uma rede Wi-Fi pode oscilar, porque ela sofre interferências, né? Que tipo de interferência? Bom, por ser uma onda, né, expressada em hertz, qualquer campo eletromagnético pode influenciar uma rede sem fio e, dependendo da intensidade, até a rede com cabo, tá? Uma exposição, por exemplo, se você tem na sua rede cabeada em casa, né? Eu disse que a rede cabeada ela é menos suscetível a oscilações, mas não significa que ela não tenha, né? Se vocês, por exemplo, passar um cabo de rede junto com os conduítes elétricos, o cabo, né, o fio, a instalação elétrica passada junto com o cabo de rede, isso tecnicamente é um erro, não se permite, não se pode fazer isso. Professor, não funciona se eu pegar, por exemplo, dentro de um conduíte da minha rede elétrica, aproveitar para embutir o cabo da rede e passar junto. A rede não vai funcionar? Ela vai funcionar, mas tecnicamente não é indicado pelo seguinte motivo, né? Redes elétricas, né? Ou seja, o que é eletricidade, né? A eletricidade é uma propriedade da matéria, né? Toda partícula atômica, ela possui ali elétrons, e tem também o elétron, que é a carga negativa, e os prótons, que são positivos, né? E o seu núcleo, que é neutro. Toda partícula atômica tem elétrons, que significa que ali há uma parte de eletricidade. Quando a eletricidade, digamos assim, flui durante um espaço de condução, ela gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, se você colocar um conduíte de rede elétrica junto com o cabo de rede, esse campo eletromagnético da eletricidade vai interferir na qualidade do sinal da tua rede. Não funciona? Funciona, mas ele funciona menos. Então, tecnicamente, não se passa cabeamento de redes com rede elétrica. Geralmente se dá um espaço aí de pelo menos uns 30 centímetros no mínimo. E se for uma rede de alta tensão, você tem que dar um espaço ainda maior, porque quanto maior a tensão, quanto maior a potência da rede, da parte elétrica, maior o campo eletromagnético que ela vai emitir, e maior a interferência na sua rede. Então, só para que não haja confusão, a rede cabeada, ela é menos suscetível a campo eletromagnético, porque você tem o cabo, que protege o pacote de dados que está naquele meio. Mas não significa que você possa simplesmente juntar rede elétrica com rede de dados no mesmo lugar. Infelizmente, você encontra isso com uma certa frequência, hein? Geralmente, em algumas edificações, alguns locais, inclusive alguns locais de trabalho, né? Para evitar cabos expostos, as pessoas aproveitam a mesma canalização, né, mesmo conduíte, e passam os dois tipos, mas tecnicamente está errado, porque a rede elétrica não é influenciada pela rede de dados, mas a qualidade do teu sinal de rede, ele diminui bastante devido à interferência eletromagnética do cabeamento elétrico. A rede Wi-Fi, ela também sofre com isso, porém não precisa estar tão próximo, né? Porque um radiotransmissor na mesma frequência do teu roteador pode derrubar a tua rede. Como assim, professor? O que é um radiotransmissor? Vamos lá, não é talvez algo muito comum, mas em alguns lugares, né, por exemplo, construção civil, obras, né, muitas vezes, dentro de uma obra, um prédio, um condomínio sendo construído, tem várias torres, pessoas, funcionários trabalhando, algumas empresas utilizam-se de radiotransmissor para se comunicarem. Hoje tem um celular, hoje tem um monte de coisa, então não se usa tanto, mas ainda usa, tanto é que recentemente eu acabei passando por um problema desse tipo, né, numa construtora aqui mesmo no Boqueirão, alguns anos atrás. Eu configurei a rede sem fio do escritório da obra, dentro de um container na época, né? Lembrando que, só para ilustrar a situação, uma construtora, quando inicia uma obra, seja uma casa, um prédio, um condomínio, eles instalam um container e naquele container passa a ser ali provisoriamente o escritório, né? Digamos assim, dos arquitetos e dos engenheiros da obra, para que eles possam trabalhar enquanto a edificação vai sendo construída. E ali eles precisam do mínimo
de aparato tecnológico para conseguirem se comunicar com o banco, com as suas filiais, com a sua gerência e assim sucessivamente. Então, eu estive lá para instalar isso, né? E, por exemplo, uma das coisas que mais favorece esse tipo de trabalho é a rede sem fio, porque eles estão o tempo todo em movimento. Então, a gente evita passar cabos em redes provisórias, principalmente em locais de trabalho pesado como uma construção. E depois de um tempo, né, da rede instalada e algumas ligações para mim, olha, ô Wagner, nossa rede está caindo com muita frequência. E na época, quem me auxiliava nesse trabalho era meu irmão, né? Porque eu estava na escola praticamente em 3 períodos e meu irmão é que ia dar o suporte. E, enfim, foi algumas vezes, não resolveu, fomos num sábado e, por sorte, isso foi pura sorte, não foi uma questão técnica, a gente não estávamos preparados para aquilo, né? Estávamos testando a rede e, de repente, entrou uma funcionária, acho que uma arquiteta da obra, falando no rádio. E a hora que ela entrou falando no rádio, a rede caiu. E aí a gente pegou a frequência do rádio, a frequência do roteador era a mesma, né? E aí a gente teve que mudar a frequência do roteador, quando é possível, né? Porque geralmente você ajusta, tem roteadores com frequência que você consegue mudar. Então, a rede, estou contando este caso aqui para ilustrar que redes sem fio, elas operam numa frequência. Se esta frequência for invadida ou for a mesma, né, que outros dispositivos, pode, não significa que vai, dependendo da intensidade, da amplitude do sinal, pode interferir na comunicação de uma rede sem fio. Então, são questões técnicas que muitas vezes passa despercebido, não acontece toda hora, e quando acontece, te pega desprevenido. Eu confesso que localizei essa questão por mero acaso, porque eu estava testando a rede juntamente com meu irmão e chegou um funcionário da empresa com o radiotransmissor e caiu a rede na hora. Do contrário, eu poderia ter ficado ali talvez um dia inteiro e não localizaria o problema. Tudo bem? Então, rede sem fio e rede cabeada, vantagens e desvantagens. Tudo bem? Qual que é melhor, professor? Rede sem fio ou rede cabeada? Depende. Né? Para você ter em casa, é legal ter os dois. Porque assim, se você hoje, praticamente todo mundo em casa, tem pelo menos uns 3 ou 4 celulares, né? O pai, a mãe, você, o irmão que você tem em casa, enfim. Então, celulares hoje em casa, quando você prefere usar, obviamente, uma rede local, né, para não ficar o tempo todo usando seu pacote de dados, a rede sem fio, ela é fundamental. Não dá para fugir disso. E a rede cabeada, nesse momento, ela passa a ser uma alternativa, né? Para quem ainda usa o quê? Computadores em casa, né? Porque muita gente usa notebooks, os notebooks também permitem usar rede cabeada e rede sem fio. Apenas para ilustrar nossa apresentação aqui, os notebooks atuais já estão vindo sem a conexão de rede cabeada. Repito, os notebooks atuais, né, de um ano e meio para cá, quando compramos um notebook, eles não vêm mais. Se você comprar um notebook moderno, tá ok? A não ser que você compre um hoje que tem uma tecnologia anterior, mais antigo. Os notebooks modernos, eles já vêm sem a conexão para a rede cabeada. Então, eu não posso mais usar a rede cabeada num dispositivo que venha sem? Pode, nós temos os chamados adaptadores. E por que os notebooks estão vindo sem a conexão para a rede cabeada? É pela evolução, digamos assim, pela transformação da tecnologia da rede sem Professor, fio. Pois não, diga. mas qual que você acha melhor, com fio ou sem fio? Bom, vamos lá. Assim, para usar. Vou explicar usando o meu caso aqui. Vamos lá. Eu estou usando, neste momento, um notebook, tá ok? O meu notebook aqui, ele é equipado com a tecnologia Fast Wireless, ou seja, sem fio rápido, que usa a frequência de 5 GHz. E aí eu posso ter uma conexão muito rápida, melhor até que uma rede cabeada comum. Então, nesse caso, quando você tem, por exemplo, um notebook, não, a sua Smart TV, a maioria das Smart TVs de 2 anos para cá, todas já vêm com frequência de 5 GHz, com a possibilidade de conexão em 5 GHz, então não precisa pôr cabo. Se você tem um computador na sua casa nesse momento, que tenha, né, um adaptador sem fio também para 5 GHz, não precisa usar o cabo. Então, para quem tem essa possibilidade hoje de poder usar
roteadores e aparelhos, né, com essa tecnologia de 5 GHz, a frequência, a possibilidade de sem fio é melhor, porque você não precisa passar cabo. Quem ainda tem, que eu tenho, por exemplo, na minha casa aqui, eu tenho o meu notebook e o notebook da minha filha, que ela usa para aula. O notebook dela é um pouco mais antigo, então o Wi-Fi opera em 2.4 GHz. É ruim? Não, é o Wi-Fi comum que a gente conhece. Normal, funciona. Mas aí eu prefiro o cabo. Por quê? Porque aí o cabo vai ser mais rápido, tem uma taxa de transferência e o desempenho da internet fica um pouquinho melhor, porque é uma rede mais estável, e na rede cabeada, que nós temos convencional, ela é superior à rede sem fio na frequência de 2.4 GHz. Tudo bem? Então, é tudo uma questão de você ver qual é a tecnologia que você tem. Se os seus aparelhos ainda são no Wi-Fi, né, rede sem fio, que usa a frequência de 2.4, ali você consegue ter uma transferência de dados de até 300 megabits por segundo. Por outro lado, se você tem aparelhos, né, por exemplo, televisão, seu notebook, seu computador, seu tablet, possuem essa possibilidade de operar em 5 GHz, no chamado Fast Wireless, com velocidades de até 600 megabits por segundo, que é o dobro, compensa você usar a rede sem fio. Porém, como disse também, deixa eu só mostrar uma imagem que eu acho que eu já mostrei a semana passada, gente, para ilustrar isso aqui, fica até mais simples aqui. Vamos lá. 5 GHz versus 2.4 GHz. Só para a gente poder ilustrar com imagem, que isso aqui eu acho que fica mais interessante de poder mostrar para vocês. Aqui, eu acho que eu já mostrei isso aqui a semana passada. Deixa eu dar um zoom aqui, para melhorar para vocês enxergarem aí de casa. Deixa eu tirar a barrinha do Teams aqui. Ó, esta imagem aqui, que eu acho que já chegou para vocês, aqui eu estou fazendo uma imagem que compara, através desta ilustração, a potência e a amplitude da rede sem fio convencional, que opera nesta frequência de 2.4 GHz, e a tecnologia mais atual, que é a tecnologia que utiliza roteadores e adaptadores nos computadores e notebooks, que operam numa frequência mais alta, de 5 GHz. Percebam que o sinal que trafega na frequência de 2.4, ele vai longe, mas ele tem um volume de capacidade de tráfego mais baixo, porém, ele tem um alcance maior. Os aparelhos que se utilizam da chamada Fast Wireless, ou seja, Wireless rápida, que utiliza frequência de 5 GHz, eles têm um tráfego grande, ou seja, um grande volume de dados enviados e recebidos, porém, um alcance curto. Então, além da tecnologia, você tem que observar aonde você vai usar essa rede, né, sem fio. Porque se vocês, por exemplo, no meu caso, de novo, vou pegar o meu exemplo aqui. Agora, nesse momento, eu estou explorando o máximo da tecnologia 5 GHz. Minha esposa e minha filha saíram, né? Elas foram fazer um exame de sangue agora cedo, então elas não estão em casa. Porque se elas estivessem agora, eu teria que estar no quarto. Porque, veja bem, se eu for dar aula aqui na sala, próximo ao roteador, as pessoas não vão ver televisão, não vão conseguir passar, porque se elas conversarem, atrapalha. Então, eu me retiro e vou para um outro cômodo da casa. Quanto mais distante do roteador, que é o dispositivo que emite o sinal, na tecnologia 5 GHz, pior. Quando eu estou no quarto, ou seja, eu estou agora na sala, mas entre o quarto e a sala, eu tenho a cozinha, eu tenho 2 paredes. Mas vale lembrar que eu não estou num triplex em Paris, não é o apartamento do Neymar, tudo bem? O meu apartamento é pequeno. Então, mesmo eu estando a 2 paredes do meu roteador, porque a sala é pequena, a cozinha é pequena e o quarto também, é um apartamento pequeno. Repito, se eu estivesse aqui num triplex, eu jamais faria isso, eu não conseguiria do meu quarto acessar a rede em 5 GHz. E aí eu precisaria colocar um repetidor de sinal. E por que eu estou mostrando esta imagem e contando este caso? Porque isso aqui é uma análise técnica.
Se você, na sua casa, nesse momento, está próximo do seu roteador e tem a possibilidade de usar em 5 GHz, não tem por que usar cabo. Tudo bem? Agora, o seu notebook, né, é um pouquinho mais antigo, não significa que seja ruim. A frequência de 2.4 GHz nos atendeu até agora. Ela não é ruim, é uma boa frequência. Acontece que a de 5 GHz é o dobro. E quando sendo o dobro, ela acaba muitas vezes batendo a qualidade da rede cabeada. Então, usa sem fio. Mas, se você tem, por exemplo, um computador, o computador, a maioria dos computadores vem com conexão para cabo. Aí você é obrigado a usar cabeado ou instalar, né, um adaptador wireless, adaptador Wi-Fi. Vou mostrar aqui o que é um adaptador Wi-Fi. Ó, isso aqui é um adaptador Wi-Fi. Ó. Você coloca na sua porta USB uma anteninha para que você possa, por exemplo, usar uma rede sem fio num computador. Tudo bem? Uma coisa importante aqui, ó. No segundo módulo, vocês vão ter uma aula de redes, onde nós vamos explorar, provavelmente não serei eu, acho que é o professor Eduardo que vai estar com vocês em redes, acho, né? E aí vocês vão poder conhecer com profundidade cada dispositivo desse. Mas já que estamos falando de redes hoje aqui, né, da parte do Windows, não custa nada a gente citar. Veja bem, o adaptador, ele é bom? É bom, mas lembremos sempre, gente, adaptadores, eles fazem o trabalho de transformar, adaptar. Aquilo que não é, passa a ser. Vou repetir. O adaptador, sendo bem redundante, ele adapta um dispositivo, faz com que ele se torne algo que ele não foi projetado para ser. Entenderam? Então, quando eu adapto, é diferente de um dispositivo que foi projetado para. Quando eu pego aqui, ó, um adaptador wireless para uma porta USB 2.0, aqui, ó, esse de 300 megabits por segundo não é megabytes, tá? Megabits. O byte é uma unidade de medida maior do que o bit. Lembrando disso, hein? Megabit é menos que megabyte. Aqui, ele está numa frequência de 300 megabits por segundo, não é megabytes. Somente num caso de necessidade, você instala isso aqui, gente. Porque se for para você operar a 300 megabits por segundo, mantenha a rede cabeada. Ela é melhor. Numa rede cabeada, você pode chegar no chamado Fast Ethernet. Se for no Ethernet Gigabit, você chega a 1 giga na rede cabeada. Tá? Com adaptador, não com adaptador. Agora, se você, né, no caso, vai usar um adaptador porque você não tem condições de passar cabo, não tem, aí bem, por uma necessidade, beleza. Mas, sendo mais, tentando ser claro aqui com vocês, qual que é melhor, a rede cabeada ou sem fio? Se você tem a tecnologia 5 GHz, hoje, nesse momento, o sem fio está ótimo, tudo bem? Agora, nós temos outras tecnologias de cabo, hein, gente? Existem os cabos de ultra velocidade, aí acabou. Né? Se você tem na tua casa aí os cabos de ultra velocidade, bateu, aí não tem sem fio que compita. Mas a maioria de nós aqui usamos o cabo comum, né? Pegar um cabo par trançado, cabo UTP. Cabo UTP categoria, vou pegar o 5E aqui, que é o que nós usamos a grande maioria aqui, ó. Isso aqui, ó, é um cabo, deixa eu pegar imagens, fica melhor, peraí. Eu deixei o zoom para facilitar a visualização aqui, ó. Esse cabo azul aqui, ó, é o chamado cabo UTP, né? O que é UTP, né, pessoal? É um acrônimo aí de cabo par trançado, tá? É em inglês, né? Unleashed Transit Pair, né? Cabos de par trançado, são pares. Aqui nós temos 4 pares de cabos, né? Dando aqui 8 fios. Isso aqui vai num conector, onde você conecta isso no seu computador, ou no seu notebook, ou no aparelho que você for utilizar. Esta categoria 5E, ela tem um limite de velocidade de tráfego nesse cabo, que é baixa, né? Que nesse caso aqui, um cabo na categoria 5E, ele acaba sendo similar a uma rede
sem fio de 2.4 GHz aí. Você vai operar aí na faixa de 300 megabits por segundo, de 100 a 300 megabits por segundo. Agora, nós temos outras categorias de cabo. Por exemplo, nós temos o cabo categoria 6, chamado Ethernet Gigabit. O Ethernet Gigabit, vou colocar aqui, ó. Visualmente eles são parecidos, mas o funcionamento deles é diferente. O categoria 5E, ele tem um limite de velocidade que ele atinge. A categoria CAT... Deixa eu diminuir, tirar o... CAT 6... Ó, esse aqui é a categoria 6. O cabo categoria 6, pessoal, ele já vem com um revestimento externo melhor. A qualidade desse cabo aqui é diferente. Ele tem este passador interno que separa os pares e ele permite uma velocidade, permite um tráfego maior. Permite, não significa que terá. Porque, como eu disse no início da aula, tudo isso aqui é uma combinação de tecnologias. A rede não é montada apenas com cabo. O cabo, dentro de uma rede cabeada, é ele que faz a conexão de uma extremidade à outra. Mas nas extremidades, eu tenho os roteadores, os modems, e eu tenho as placas de rede. Outro dispositivo aqui, ó, placas de rede. Ó, isso aqui é uma plaquinha de rede, ó, isso vai num computador, você instala isso num computador. Essa plaquinha aqui tem 4 portas. Tá? Geralmente, quando você compra, é uma placa com 1. Olha o valor, isso aqui, R$540. Isso aqui é desnecessário, tá, gente? Quando você compra uma placa de rede para o seu computador, ela vem com uma entrada, não é esse valor, não. Aqui, ó, tem uma outra aqui, ó. Uma normal, placa de interface de rede, PCI Ethernet, padrão gigabit. O que é o padrão gigabit? Aqui a coisa muda, ó. Gigabit. Não estamos falando de megabit, de gigabit. Aqui acabou. Aqui não tem 5 GHz, não tem 2.4 GHz. O padrão gigabit Ethernet, ele bate. Um cabo que trabalha com esse tipo de placa, ele é superior a qualquer rede sem fio. Porque ele tem aí, ó, uma conexão que vai transferir 1000 gigabits por segundo. Aliás, 1 gigabit por segundo, ou seja, 1000 megabits por segundo. Ele bate a frequência de 5.4. Porém, eu preciso que o meu computador ou o meu notebook, se possuir alguma conexão como essa, tenha esta propriedade. E aonde eu vejo isso? Nas propriedades do dispositivo. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Gerenciador de dispositivos. Você clica com o botão direito, ele te avisa. A seção do gerenciador de dispositivos, você consegue verificar a propriedade dos itens que você tem no seu notebook, no seu computador. Por exemplo, se você tem na sua Smart TV, na tua casa, a conexão cabeada que tem, né? Todas, pelo menos as minhas aqui que eu tinha, que eu sempre tive, sempre tiveram esse tipo de conexão. Mas a conexão cabeada da minha Smart TV, ela é na frequência, na velocidade de 100 megabits por segundo, baixíssima, que é a convencional, que é o padrão Ethernet. Isso são padrões, tá? O padrão Ethernet é de 100 megabits por segundo, e o chamado Gigabit Ethernet, que é esse aqui, é de 1000 megabits por segundo, ou seja, 1 gigabit, não é 1 gigabyte, 1 gigabit por segundo. Então, aqui é bem mais rápido. E repetindo, numa configuração como essa, usando o cabo categoria 6, porque não adianta você usar a placa gigabit e usar um cabo na categoria 5. Ele não vai chegar a 1 gigabit, tá ok, gente? Ele vai ser rápido, mas não chega a 1 gigabit. Ele pode chegar ali a 600, 500, alguma coisa do tipo, porque precisa haver um ganho
nesta conexão. Entre uma extremidade e outra, o sinal perde um pouquinho da sua intensidade, e quanto melhor for a qualidade do cabo, mais constante é a potência do sinal. Por isso que tecnologias são detalhes, né? E ao estilo Roberto Carlos, sem querer fazer trocadilhos estúpidos aqui, mas são detalhes que fazem toda a diferença sim, né? E, de novo, citando o rei Roberto Carlos, são detalhes entre dois, né? Entre um lado da rede e o outro. A conexão, o cabo e a tecnologia do cabo e das extremidades são detalhes que determinam o padrão de velocidade que tem numa rede. Então, não é apenas colocar um cabo, ligar 2 computadores e falar, está feita a rede. Tudo bem, está feita a rede, mas que tipo de rede você tem? Qual é o cabo que você está usando aí? E aí, sendo bem, né, sem querer fazer previsões, porque em tecnologia a gente não faz previsões, o que a gente faz é análise e projeção. Geralmente, nas nossas residências, nós não temos esse cabo, tá ok, gente? Não temos. Eu, na minha casa aqui, ó, na minha rede cabeada, eu tenho um cabo categoria 5E. Esse aqui, ó, aquele que eu mostrei anteriormente. CAT 5E. Categoria 5E. É esse aqui que eu tenho na minha casa. Aí, se você quiser mudar, eu posso, por exemplo, ir até uma loja, né, uma loja que vende eletrônicos, ou, enfim, lojas de material elétrico costumam vender cabos de rede. Você pode ir até uma loja de material elétrico e comprar um cabo de rede na categoria 6E. Você vai até a loja e pede, eu queria, por exemplo, vamos lá, a distância que você vai ter aí entre o dispositivo e o seu computador, sei lá, 2 metros, você vai e compra 2 metros do cabo. Obviamente que você vai ter que pedir para a pessoa poder preparar esse cabo, que na extremidade do cabo vai um conector. Conector RJ45. Isso aqui é o conector que vai na extremidade do cabo, tá ok, gente? Isso aqui é super barato. Hoje já não, quer dizer, continua barato, tá? Se você procurar numa loja de materiais para informática, você não vai pagar mais do que R$ 1,50 num conector como esse. Para uma aula de redes, né, geralmente a gente, quando vai fazer uma aula prática disso, quando a escola não possui, porque assim, gente, isso é barato, a escola pode possuir algumas caixinhas, alguns saquinhos. O problema é que, como são muitos alunos, a gente acaba não dando conta, né? Então não custa nada cada um trazer 2 aí para uma aula prática e testar. Nós temos um equipamento que faz isso, né? Você tem um alicate que você usa para pressionar isso no cabo. Obviamente não é apenas pressionar, né? Vocês podem ver por essa imagem aqui, ó, que dentro, né, a conexão, este conector vai na extremidade do cabo e os fios é colocado dentro dele. E eu tenho uma posição correta para cada fio. Eu não vou entrar nesse detalhe que isso é para aula de redes, mas eu estou dizendo como a mágica, como esta mágica funciona. Então eu tenho que desencapar o fio, tenho que separar esses pares, colocá-lo cada um, que aqui são trilhos, ó, são ranhuras. Cada fio colorido desse aqui vai num lugar específico, porque existe um padrão internacional que determina por onde vão cada cabo. Professor, se colocar errado, funciona? Depende do que você errar. Existem dois cabos que você não, 2 fios que você não pode errar, o que envia e o que recebe. É mais ou menos assim, você tem aí o sentido da fala e da audição. Com a fala você emite tua voz e com a audição você ouve a voz de outra pessoa numa comunicação, tudo bem? Estou aqui conversando com vocês. A minha voz, a minha fala emite o sinal que eu estou enviando. E a audição de vocês recebe esse sinal de voz que eu estou enviando. É a mesma coisa aqui nesse conector. Existe um local para a saída, para a entrada do dado, e existe para a saída. Aquele que fala e aquele que recebe. Inverteu, dá ruim. Tudo bem? Mas isso aqui não é difícil fazer não, viu, gente? Não é difícil fazer. Isso aqui é uma questão de prática, né? Sabendo a posição correta, né, que tem que fazer, existe uma técnica para você separar os fiozinhos, segurar com o dedo e encaixar na posição correta e pressionar com o alicate chamado alicate crimpador. É isso mesmo, alicate crimpador, que é esse cara aqui, ó. Alicate
Pimpador RJ45. Esse cidadão aqui, ó. Isso aqui são ferramentas, são práticas para uma aula de redes e para um profissional que mexa com redes, né? E lembrando também, né, gente, dentro da área de tecnologia da informação, informática, nós temos vários segmentos. O rede de dados é um deles. Tudo bem? Conhecer o essencial é importante para você não ficar refém perdido. Aqui nós temos um desencapador de cabo, né, para você poder desencapar o cabo que eu mostrei para vocês aqui, o cabo 5E. E aqui você tem os conectores por onde você vai passar cada fiozinho e vai pressionar com esse alicate. Isso aqui são testadores, tá? Você pressiona, você confecciona o cabo e você coloca ele aqui e ele vai acender. Tem uma série de LEDs aqui, ó. E ele testa, ele verifica se o cabo que você acabou de confeccionar, se ele funciona ou não funciona. Tudo bem? Do contrário, você termina de fazer o cabo, coloca para funcionar a rede, e aí, se a rede não funcionar, é que você vai detectar que o cabo não funcionou. Mas, voltando aqui, eu estou apenas ilustrando, né, cada item técnico aqui que é usado para a gente poder ter uma rede cabeada. E o que a gente precisa para ter uma rede sem fio. E refletindo tecnicamente sobre qual rede é melhor ou qual rede é pior. E eu disse que depende da tecnologia que você possui, depende do espaço que você tem em casa, sendo bem abrangente de um modo geral, como a maioria de nós, né, dentro das nossas residências, acabamos tendo o cabo de rede no padrão Ethernet comum. Se você tiver uma rede sem fio com um aparelho de 5 GHz, fica nela que você está bem. Só respeitando aí a distância, né? A distância que você fica do roteador. Roteador é o aparelho que emite o sinal sem fio. Caso você esteja muito longe, o sinal vai ficar muito ruim, talvez nem chegue. E aí o que acontece, tá, gente? O que a grande maioria desconhece. Todo aparelho de 5 GHz, ele também opera em 2.4. Quando você se distancia muito, por exemplo, se você está num galpão, né? Estamos aí lá no intervalo, é que vocês não conhecem a escola, não sei se vocês tiveram a oportunidade de irem na escola, na apresentação presencial aqui. Nós temos o horário do intervalo. O horário do intervalo, as pessoas vão tomar um lanche, tomar um café, alguma coisa assim. E se a rede sem fio da escola estiver ligada, lá no pátio, dificilmente o sinal chega com qualidade, nem no 2.4, nem no 5 GB, né? Mas na sua casa não é tão grande assim. Então, nos pontos da sua casa onde o 5 GHz não chega, o 2.4 vai chegar. E aí, automaticamente, o seu dispositivo, ele acaba alternando. Ele sai do 5G e vai para o 2.4. E muitas vezes as pessoas nem percebem, né? Elas acham que estão operando em 5 GHz e estão no 2.4. Ele faz esse chaveamento automático. Caiu um sinal, ele pega outro. Porque o sinal sem fio 2.4 vai mais longe e o sinal de 5 GHz é mais curto. Professor, como é que eu resolvo isso? Colocando o repetidor. Repetidor é uma coisa legal? Mas dá muito problema, porque a maioria deles são de péssima qualidade. O que é um repetidor? Eu acho que eu já falei sobre isso, mas vamos lá. Repetidor de sinal Wi-Fi. Aqui, ó. Isso aqui são repetidores de sinal sem fio. Ó, tem alguns anúncios que são muito claros, ó. Tá em roxinho aí, ó, 300 megabits por segundo, 2.4 GHz. Valor, R$ 54,00. Ele é barato, gente. Isso aqui é ruim? Não é ruim. Ele funciona? Funciona. Mas vamos lá, eu já tive dois na minha casa aqui. Os dois de 2.4 GHz. O primeiro que eu comprei era igual esse daqui, ó. Igual esse aqui. Na época eu paguei R$30,00 no Mercado Livre. Funciona? Funciona. Tá? Qual que é o grande segredo aqui dessa questão? Vamos pegar aqui de novo o... Vamos lá. Se você precisa repetir o sinal, vamos pensar aqui junto, pessoal. A gente tem que saber o que está fazendo. Você precisa repetir o sinal com qualidade. O que vai acontecer se eu colocar um repetidor nesse cômodo aqui, ó? Vocês estão acompanhando a minha imagem?
Aqui, ó, o meu sinal está com qualidade, e aqui ele não tem qualidade, ele não chega. Aonde é que eu preciso colocar um repetidor aqui para que o sinal seja repetido e chegue bem para mim aqui? Alguém arrisca? Alguém se aventura a dar um pitaco aí? Pode abrir o áudio e ficar à vontade a interagir comigo. Vou repetir a pergunta. O meu sinal 5G neste cômodo da casa não está chegando. Por uma questão de, vamos analisar, aonde seria interessante colocar o repetidor de sinal? Aqui no primeiro cômodo, aqui no segundo onde o sinal não chega, ou no meio do caminho? Onde vocês acham que seria o melhor local para colocar o repetidor? No meio do caminho. Opa, perfeito, gente. Perfeito. Eu não sei se eu já falei isso aqui, porque eu tenho essa aula com vocês e tenho também com o ensino médio. Então, às vezes eu já falei, estou repetindo, e aí vocês já ouviram a gente conversar sobre isso. Mas vale aqui a revisão se já falei. É exatamente isso. Tem que colocar no meio do caminho. Porque se você coloca o repetidor junto com o emissor do sinal, vai dar na mesma, ele vai chegar no mesmo alcance. Se você coloca nesse segundo cômodo, aqui nesse segundo cômodo ele já não chega. Se você colocar aqui, o repetidor vai pegar o sinal muito baixo. E ele simplesmente repete o sinal, gente. Não é um amplificador, são coisas diferentes. Existe repetidor de sinal e existe access point. Access point é um outro dispositivo que também funciona como repetidor. O access point, ele é um ponto de acesso e repete. Só que ele repete o sinal que ele recebe. Se ele recebe o sinal baixo, ele vai repetir baixo. Então, não adianta eu colocar o repetidor aqui, porque aqui o sinal já está quase nenhum. Ele vai repetir o nada. Eu tenho que colocar no meio do caminho, justamente como foi dito aí, porque aí ele pega o sinal com qualidade e repete com qualidade. Tudo bem? Fazendo com que ele chegue legal aqui, ó, neste cômodo e bem próximo do limite aqui. Quando eu estou no meu quarto lá, né, longe da sala, o que que eu faço? Eu fico bem próximo da porta, bem coladinho na porta. O sinal chega com um pouquinho menos de qualidade, com uma amplitude menor, mas ele chega. Se eu vou para próximo da janela, eu pego, por exemplo, uma iluminação melhor, né, porque eu fico ali na claridade do dia, mas próximo da janela aqui no meu quarto, né, o sinal 5G não chega, e o 2.4 já chega ruim. Já começa a oscilar também, porque fica muito longe, tá? Porque o sinal 2.4 ele não é eterno, ele não é um maratonista. Isso aqui, ó, fazendo uma analogia bem boba com atletas de atletismo, o 2.4 é um atleta de provas médias, e o 5 GHz é o 100 Bolt. Ele corre muito, mas distância curta, cara. E aqui não é um ultramaratonista, ele não vai correr 300 quilômetros, 800 metros, não, aliás, ele pega aqui uns 800 metros, não é uma prova de 10 quilômetros, não é uma mini maratona, aqui é uma prova média, ele não vai tão longe assim, 2.4 ele pega 2, 3 cômodos da casa, dependendo do tamanho da tua casa, ele não vai muito longe também, ele perde sinal, perde qualidade. Então, o importante do repetidor é você, primeiramente, escolher um repetidor que tenha qualidade e saber o lugar onde você vai colocar. Porque senão você coloca ele em um lugar que ele já está captando o sinal baixo e repete baixo. E qual é o inconveniente dos repetidores? E aí eu tenho que dizer para vocês, porque nem tudo são flores. Primeiramente, quando você não tem conhecimento, é importante você investir numa tecnologia que não precise ser reconfigurada toda hora. E essa é uma das maiores críticas que eu faço aos repetidores de baixa qualidade. Não é de baixa qualidade, mas os acessíveis. Por exemplo, aqui, ó, esse repetidor eu já tive. Eu paguei R$30 no Mercado Livre, aqui está por 54 agora, né? Qual era o problema dele? Ele cai toda hora. Não é que cai o sinal, ele perde. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês. Esses aparelhinhos, pessoal, ele tem um bufferzinho de armazenamento, tipo uma memóriazinha dele. Quando ela lota, ele para de reconhecer. Aí você tem que vir aqui e pedir para ele reconhecer o sinal de novo. Só que, vamos lá, eu estou falando isso para vocês agora. Se vocês instalarem isso em casa, da primeira vez vocês vão bater a cabeça, na segunda vocês já conseguem fazer. Mas é chato. É muito inconveniente. Na hora que você chega no lugar para acessar a internet, a luzinha está acesa e o sinal não está ali. Aí você tem que acessar o dispositivo e reconfigurá-lo. Por quê? Porque ele perdeu. Ele perde. Tem um buffer de memória que é como se fosse uma memóriazinha que mantém as configurações do roteador, do repetidor. E, eventualmente, esta memória é perdida. E você tem que reconfigurar. Isso é chato. Por exemplo, a aula começa às 8. Vamos lá, perdi a hora, acordei 10 para as 8.
Aí eu chego lá no meu quarto para fazer o acesso à rede, está desconfigurado. Eu vou parar 10, 15, 20 minutos para reconfigurar? É chato. Outra coisa que é uma situação extremamente desagradável. Você indica isso para, por exemplo, estamos na pandemia, né, há 1 ano e alguns meses, todo mundo está usando a internet o tempo todo. Por exemplo, no meu prédio aqui, tem muitos idosos que moram sozinhos, né? E que nesse momento da pandemia, o computador, o celular, o tablet, se tornou um grande aliado. E poder ter um dispositivo e poder estar nos cômodos da casa, na sacada, enfim, em algum lugar, e poder estar longe do roteador, poder se mover pela casa, é legal. Se você instala isso aqui, ó, recomenda isso para uma situação como essa, um casal de idosos que moram sozinhos, esse tipo de coisa, você vai lá e instala isso para ele. Daqui a uma semana, perdeu a configuração. É super desagradável, porque eles não têm conhecimento para fazerem isso. Meus pais, por exemplo, meu pai não é tão idoso assim, mas meu pai não é da área tecnológica, ele não manja disso. Então, instalar um repetidor para ele, tem que escolher com muito critério, tá ok? E aí a coisa fica um pouquinho, muda de figura, ó. Na hora de escolher um repetidor, esses mais baratinhos, pode esquecer, cara. Esses mais baratinhos, por quê? Porque eles perdem a configuração e enche o teu saco. Esse aqui eu não compraria hoje, ó. Primeiro porque não me interessa. De 300 megabits, eu fico com o 2.4 que eu já tenho. Se eu for comprar um repetidor hoje, que eu pretendo fazer isso, para poder ter um sinal de 5 GHz mais forte no meu quarto, eu vou ter que pegar um repetidor que opere em 5 GHz. E aí o preço muda. Deixa eu procurar aqui, ó, repetidor de 5, acho que esse aqui, ó, de 300. Ó, olha esse aqui, ó, repetidor wireless com 1.200 megabits por segundo. Ele bate o 1 gigabit do cabo que eu falei para vocês. Ele passa, hein? 1.200 passa a ser mais do que 1.000 megabits por segundo. Então, aqui, ó, ele passa a ser mais interessante que o cabo na categoria 6E, com a placa 5, desculpe, com a placa Ethernet Gigabit. Ele passa de 1 gigabit aqui, ele chega a 1.2 gigabit. Mas olha o valor dele aqui, já muda um pouquinho, ó, R$329. Tudo bem? Olha, conversando com colegas, pesquisando, os melhores repetidores hoje são aqueles que operam no chamado tipo de rede malha, o tipo mesh, que ele, além de ser um repetidor, ele funciona como um access point, mas eles são caros, hein? É nessa faixa que eu estou colocando, ó, de 350 para mais. Aí você configura. Primeiro que ele busca longe. Eu tenho um desse na minha casa aqui, né? Porém, ele é de 2.4, não é de 5. Eu estou no segundo andar do prédio. Eu consigo pegar a rede sem fio lá do térreo do prédio aqui. Consigo pegar. Ele vai buscar longe o sinal. Entendeu? Então, esse é muito bom. Só para mim não estou usando por quê? Porque ele opera na frequência de 2.4. Esses aqui, ó, eu não conheço o da Vivo, tá? Não posso falar para vocês, mas eu sei que, por exemplo, o Google tem uns dispositivos como esse, não são baratos, mas extremamente confiáveis e caros. Configurou uma vez só, você coloca e ele vai ser feliz. O da Vivo eu desconheço, tá? Mas, veja bem, pessoal, é aquela questão, não estou fazendo nem propaganda do Google e nem da Vivo. O Google, ele é consolidado em serviços para a internet. É a maior plataforma web do planeta. Então, qualquer dispositivo Google hoje, você pode comprar sem medo. Esse da Vivo aqui eu não conheço, mas a Vivo também tem, na minha opinião, uma internet de qualidade. Quando você tem um roteador da Vivo na sua casa e ele tem um sinal fraco, não significa que ele é ruim, significa que ele é feito para isso. Não é interessante para a operadora colocar uma internet na sua casa que você consiga compartilhar com o vizinho do lado. Eles vão disponibilizar um roteador com um alcance realmente curto, porque é uma internet particular. Você não está montando uma rede sem fio para um aeroporto, onde centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas ao longo de um dia passam por ali. É diferente. É uma internet de uso pessoal. Então, ele vai instalar para vocês um dispositivo com alcance limitado. Isso não é qualidade, isso é uma definição técnica. É para isso que serve. Então, repito, não estou fazendo propaganda.
Nunca instalei isso aqui, mas pelo preço, acredito eu que deva ser de boa qualidade, tá ok? Quais são as especificações aqui? Não fala, né? Então fica mais difícil eu poder saber aqui, mas provavelmente... Eita, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, que eu deixei o zoom. Deixa eu ver aqui as especificações se é para da Vivo. Repetidor Vivo, Smart, vamos ver as características técnicas aqui dele. Dual banda, né? Frequência de 2.4 e 5 GHz. Fácil instalação, é só ligar na tomada e seguir o passo a passo para recomeçar a usar. Bom, como eles operam nas duas frequências, né? E assim, né? Uma coisa que eu acho interessante, isso eu indico de fato, né, gente? Se a tua internet na tua casa é Vivo e você instala um repetidor Vivo, existe uma compatibilidade de tecnologia. Isso facilita a configuração. Nesses casos que eu estou citando aqui, eu indicaria isso, por exemplo, né, primeiramente teria que testar para ver se funciona legal, né, e também colher informações, você pesquisa, né, vamos dar uma olhada em quem já usa, provavelmente aqui mesmo no anúncio deve ter opinião de compradores que já utilizam isso, para você verificar realmente, ó, quer saber se o repetidor Vivo é para você, ó, ele mostra aqui aonde você pode instalar, a amplitude, ó. Isso aqui é muito legal, gente. Já gostei do anúncio. Repito, não estou fazendo propaganda, mas tem informações técnicas para orientar quem é da área técnica e para esclarecer para quem não é técnico. Então, ele consegue mostrar aqui, ó, amplitude de sinal, para você poder saber se serve ou se não serve para você. Para que você possa, de repente, adquirir e fazer um bom uso e ter uma boa experiência de uso. Repito, eu estou parando de fazer isso de uns tempos para cá, porque eu não tenho condições de atender. Mas a quantidade de pessoas que me procuram aqui no prédio, porque o computador parou, porque o notebook parou, porque o roteador parou, é muito grande. E a gente, para ajudar, acaba tentando fazer, e aí quando você vê, você está com a tua casa aparecendo a Santa Efigênia, tem 10 notebook parado e você não consegue dar conta, porque querendo ou não, eu dou aula, né, meu, o dia inteiro aqui, ou montando aula, ou estou dando aula. Então eu estou falando não. Mas tem alguns casos que realmente você separa, né? Você fala, poxa, meu, tem uns senhores aqui que moram, às vezes estão, os filhos vêm visitar com, assim, com uma... Menos, né? Por conta da pandemia, eu mesmo, eu não fico indo na casa dos meus pais toda hora. É complicado, né? A gente acaba sendo um vetor de transmissão. Nesse momento já estão vacinados, mas mesmo assim a gente sabe que não é a vacina, ela é, poxa, é uma segurança, mas ela tem, todos sabemos, uma margem de erro. Então, mesmo assim, inclusive eu tenho vários colegas já vacinados aqui, não professores, mas de outras áreas, que mesmo vacinados pegaram Covid. Ninguém morreu, graças a Deus, mas foram internados. Não agrava tanto, mas alguns agravaram. Não chega a dar UTI, mas, opa, então a gente evita. Então, para esses casos aqui, meu, a galera que está em casa, precisando, recebendo pouca visita, um pessoal de mais idade, você ter esta comodidade de instalar algo que funcione, por que não? Bacana. E esses aparelhos aqui parecem bons. Basicamente, sem cair na propaganda aqui, gente, fujam, né? Fujam dos aparelhos, esses baratinhos de R$ 30, algo do tipo, esquecem, não vai funcionar. Vai funcionar paliativamente. Você tem que ficar reconfigurando dia sim, dia não. E é chato. Funciona, mas você tem que ficar reconfigurando porque eles perdem sinal. Tudo bem? Voltando aqui para a nossa configuração de rede, né? Deu para esclarecer aqui essa questão da rede cabeada, sem fio, as alternativas, pessoal? É bastante informação, mas vocês vão ter aula de rede semestre que vem. Não, provavelmente será o Eduardo. Eu não costumo pegar as aulas de redes da manhã. Se eu tiver a oportunidade de pegar a aula de redes, a gente volta a falar sobre esse assunto com mais profundidade depois. Mas, se for o professor Eduardo, também estarão em muito boas mãos. O professor Eduardo tem um grande conhecimento sobre redes, dá para vocês pegarem muita coisa aqui. Dei uma explanada um pouquinho mais longa sobre esses dispositivos, porque eu sei que é algo que todo mundo está usando hoje, né? Então, deixar para falar somente no segundo módulo, então, dei uma introduzida aqui, não fugindo do nosso assunto, que está dentro, a gente só imergiu um pouco mais, a gente mergulhou um pouquinho mais fundo. Porque, cara, esse é um recurso que hoje ajuda muito, né?
colocar um repetidor, é para isso que a gente usa a configuração de rede do Windows, porque o resto ele faz sozinho. Agora, você instalou um repetidor, você tem que vir aqui e pronto, acabou. Beleza? Rede sem fio e rede cabeada, depende da situação. Se for uma rede sem fio de 5 GHz, beleza, dependendo também da distância que você for estar. Se você usar uma rede cabeada, se você tiver um cabo de boa qualidade, ótimo, e se seus conectores também forem bons. Você tem uma rede aí de 1 gigabit, maravilha, você tem uma rede rápida. Mas o cabo te limita, né? Você tem que estar parado. Para notebook, para dispositivos móveis, cara, sem fio e vá ser feliz. Beleza? No meu caso aqui, estou usando uma rede 5 GHz, então estou muito bem, porque este notebook que eu tenho, ele opera no Fast Wireless, que é as plaquinhas de rede 802.11ac, que é a categoria dessas plaquinhas de rede sem fio hoje nos notebooks. Mesmo que eu quisesse usar uma rede cabeada nesse momento com o meu notebook, eu não poderia. Ele não vem com isso. Eu teria que adaptar. Mas não preciso. Tudo bem? Bom, alguma pergunta ainda sobre rede aqui, sobre as partes de sem fio, repetidor, alguma coisa sobre isso? Pessoal, fique à vontade, não temos pressa. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, estiver dentro do meu alcance, teria o maior prazer de falar para vocês. Alguma pergunta? Não? Estão me ouvindo? Turma? Oi, professor, oi. Opa, beleza, que agora, como eu não estou vendo o chat, eu falei, pronto, agora ferrou. Você perguntou, é que eu tinha mandado uma pergunta lá no... Eu tinha mandado uma pergunta lá no... No chat, eu não estou vendo o chat, estou com a tela duplicada aqui, desculpa. Pode falar. Então, mesmo que eu tenha vários repetidores em lugares estratégicos da casa, vamos dizer assim, onde eu coloquei o meu primeiro repetidor em um lugar que, vamos dizer, que consegue jogar para, tipo, expandir o melhor sinal do meu roteador. Mesmo que eu vá colocando vários repetidores para repetir o mesmo sinal de um, ele vai diminuindo o sinal, tipo, até onde ele vai ficando mais fraco, ou ele permanece a mesma coisa? Não, ele repete o sinal. E assim, quanto maior a quantidade de repetidores que você utiliza, mais você precisa pensar nos repetidores que você está colocando, né? Porque assim, quanto mais padronizada for a tua rede, melhor vai ser o funcionamento dela, porque a compatibilidade é a sincronicidade dos aparelhos. A maioria dos aparelhos hoje são compatíveis. Ser compatível não significa que você consiga fazê-los funcionar 100% bem. Todos vão funcionar. O que eu quero dizer é o seguinte, para você ter o melhor nesse tipo de situação, dependendo da quantidade de repetidores que você for usar, muitas vezes é importante você procurar manter um padrão de fabricantes, para que haja um potencial máximo de utilização de todos, mas ele vai repetir sempre na mesma qualidade. Sempre na mesma qualidade. E dependendo, né, da quantidade de repetidores que você for utilizar na tua rede, em alguns casos é importante você usar, sim, essa modalidade que eu estou falando para você aqui, que é a modalidade mesh, que é a chamada rede malha, que ela permite tanto você repetir o sinal sem fio e mesclar, caso precise, também com alguns pontos cabeados. Isso aqui te dá a possibilidade de ganhos, né, quando você tem, lógico, os cabos com essa possibilidade. Não tendo, você pode repetir vários dispositivos, né, desde que eles se comuniquem. Por exemplo, a TP-Link, que é um fabricante convencional aqui, que todo mundo acaba tendo nas residências, ele tem alguns modelos que funcionam de forma específica, que para repetir, ele precisa de um outro TP-Link. Aí você consegue ter um aproveitamento melhor da rede. Eu já tive isso em casa aqui. É legal, por um lado, é legal que você consegue repetir somente daquela rede, porque é TP-Link repetindo para TP-Link, e você consegue ter um aperfeiçoamento, um aprimoramento dessa rede melhor. Ruim, porque você fica restrito a TP-Link. Por outro lado, os aparelhos que pegam todos os tipos de sinais, às vezes eles oscilam um pouco essa questão do padrão e da qualidade. Então, você vai repetir, vai usar aí 2, 3 repetidores, e repito, fuja dos repetidores de baixa qualidade, que aí realmente você vai ter, o que eu posso dizer para você, vai ter duas alegrias, é a instalação no primeiro dia, 3 dias depois você vai estar bravo. E se, como eu disse para você, eu tive aqui, um repetidor desses de R$30, funcionava, mas olha,
Era fato. Não vou dizer que era cada 3 dias, mas pelo menos uma vez na semana eu ligava e ele estava fora da rede. Eu tinha que ir lá e configurar de novo. Isso é chato. E quando você tem isso, e você tem lá 4, 5 repetidores, vamos pegar um caso aqui. Esses dias mesmo eu estava conversando com um colega aqui, o professor que divide aula comigo de manutenção na ETEC de Mongaguá. Lá ele faz o contrário, né? Ele dá aula na sala e a esposa com o filho ficam no quarto vendo TV. E aí o problema acontece justamente na esfera contrária. A Smart TV, não, ela fica muito distante do ponto do roteador e o sinal sem fio não chega com qualidade. Então, cai o sinal com frequência. E a esposa fica sem sinal de TV, porque ela usa uma Smart TV e para, né, de assistir as séries, cai aquela coisa toda. E aí, ele instalou um repetidor, mas o repetidor também oscila e cai. E eu já disse para ele, falei, cara, é só você colocar um repetidor de qualidade que vai funcionar. Coloca um repetidor realmente desses que potencializa, que não cai mais. Mas, enfim, a esposa dele ficou tão chateada com a ideia que não quer mais. Ele vai passar um cabo para o sinal chegar constante lá, mesmo que não seja de 1 gigabit, mas que seja um sinal que não oscile e não caia. Então, ele vai optar por passar um cabo. Ponto, e vai resolver o problema dele. Se você coloca vários repetidores aí, desses tipos que eu estou mencionando aqui, que ficam perdendo a configuração, você vai comprar um problema aí para você, porque fica chato a tua rede. Então, dependendo do valor que você for gastar, presta bem atenção no que você está escolhendo, para você depois ter realmente um bom retorno disso. Antes de comprar, de clicar em comprar e instalar, verifica, dá uma lida nas características técnicas dos dispositivos e observa a avaliação dos compradores, né? Porque assim, cara, você comprar hoje uns repetidores de ponta, você vai gastar muito dinheiro. Se você colocar 4, 5 aí, quer dizer, muito não, vai. 4 repetidores de 400 pau, já vai dar um pau e 600 só de repetidor. Então, não é só uma questão de preço, né? Preço e configuração. Avalia. Esse tipo de janela que eu abri aqui agora, da Vivo, que explica tecnicamente como funciona, isso é legal. Quando você pega anúncios onde o produto tem ali as especificações e deixa claro até onde chega e como chega, você passa a ter um bom critério de escolha. Você ter 1 ou 2 repetidores, tudo bem. Você ter 4, 5, aí é bom repensar. Porque você tem que configurar direitinho. E aí você precisa, talvez, colocar aí uns access point, que é um outro tipo de dispositivo. Né? O access point, ele é um ponto de acesso central que vai redistribuir isso para outros pontos. Porque vários repetidores, dependendo da localização, é importante colocar ali, talvez, um access point. Né? Por exemplo, access point, a gente tem isso, por exemplo, num aeroporto, numa praça, em uma internet por exemplo, numa praça pública onde a internet sem fio é aberta, você tem os chamados access point. Pô, professor, mas não é uma praça na minha casa. Não, tudo bem. É que o que varia aí são as especificações técnicas. Eu tenho um access point com diâmetros de alcance de 1,5 km. E eu tenho aqueles para 150 metros. O que varia aí é o valor investido. Um access point hoje para 1,5 km, você vai gastar, minha Nossa Senhora. Esquece. Também para colocar isso em casa, desnecessário. Agora, um access point já requer uma configuração diferente. Né? Já não é simplesmente ligar na tomada e configurar a rede. Às vezes você precisa colocar um cabo para que o sinal chegue cabeado, digamos assim, e aí você vai precisar usar um cabo de categoria mais elevada, para que o cabo transmita um sinal alto, para que ele possa depois repetir sem fio alto. E ele tem um alcance muito longo. Mas ele não vai repetir o sinal sem fio, dependendo da distância que você vai colocar. E aí, tudo é uma questão de analisar as condições do local, distância, né, o espaço, para estudar se vale a pena você colocar vários repetidores ou colocar um access point com amplitude maior. Tudo é uma questão de análise técnica, tudo bem? Não sei se eu deixei mais dúvidas para você, porque varia muito, a gente tem que fazer realmente essa medição do local, né? Mas eu queria, tipo assim, então o que vai impedir mesmo o bom funcionamento do repetidor são só, vamos dizer assim, as paredes que ficam, vamos dizer assim, nos cômodos da casa e não é bem a marca. Você tinha falado aí
se ele é de boa qualidade, não é isso? Isso, de boa qualidade, porque assim, esses repetidores mais baratos, eles têm o inconveniente de perderem a configuração. Esse que é o chato. E não é que ele, poxa, ele para de funcionar, não, ele continua, só que quando ele perde a configuração, você tem que voltar e reconfigurar. E, por exemplo, vamos supor, você instala um repetidor e deixa ele, sei lá, eu vou pegar um caso aqui, no quarto, não sei, dos seus pais, digamos assim. E os seus pais, naquele momento, a internet caiu e você não está lá para configurar. Eles ficam sem. Ou eles têm que voltar para outro lugar onde o sinal esteja alto, entendeu? Esse é o lado ruim. E quando você está lidando com o cliente, não é o tipo de coisa que é legal, cara. Você instalou hoje, daqui a 2 dias caiu, o cara não quer saber que o problema está com o aparelho, ele vai culpar você. Por isso que eu estou dizendo, isso é unânime, tá? Se vocês perguntarem para qualquer pessoa que já teve repetidor, que já instalou, que já utiliza, eles nem partem mais para a ideia de usar repetidor esses de 30, 40 reais. Usar em casa até que vai, mas tem esse inconveniente. A cada 3, 4 dias a configuração é perdida e você tem que configurar tudo de novo. Isso é chato. Então, vale a pena investir numa tecnologia um pouco mais cara, que seja mais constante, que mantenha. Tudo bem? Porque esses baratinhos que perdem memória e perdem configuração atrasam o lado, porque simplesmente você tem que ficar reconfigurando constantemente, e isso não é legal nem para você, que às vezes você está com pressa. Repito, como eu digo aqui, eu estou entrando para uma aula, a aula vai começar e caiu a configuração. Eu, ao invés de configurar de novo o roteador, eu venho para a sala. Ponto. Acabou. Simples assim, porque senão eu perco meu tempo. E a ideia da tecnologia é fazer com que você ganhe tempo. Então, a gente precisa repensar realmente o objetivo. Muitas vezes você analisa dessa forma, o anúncio está ali, ó, R$54, comprei por R$54. Se o uso que você vai fazer, tá? Esse problema de reconfigurá-lo com frequência não é um problema, não tem, tudo bem, você vai lá e coloca. Agora, você usa esse sinal para trabalho, você não pode oscilar, porque está no meio de uma aula, cai, é muito chato, tem que parar, mudar de cômodo. Eu não uso mais. Para o meu tipo de uso, não me interessa mais. Eu já optaria por um access point, né, visando aí um outro tipo, ou optaria por um repetidor de melhor qualidade. Mesmo assim, consultaria as opiniões daqueles compradores que já utilizam para observar relatos confirmando a estabilidade. Porque ultimamente tenho ouvido de alguns colegas professores, né, que têm em casa, né, que moram em casas maiores, né, com filhos já em idade maior, que precisa com vários quartos, e falaram para mim, Vagnão, seguinte, vários repetidores não é a melhor opção. A melhor opção, realmente, quando você precisa de vários cômodos com o sinal sem fio chegando, joga um access point lá, chamada rede malha. Vai gastar mais, mas aí sim, vai resolver o problema. E também tenho ouvido falar muito bem desses repetidores que são uma espécie de malha, né, de access point, né, os repetidores do Google. Fala, olha, caro, do Google, da Amazon, é caro, mas resolve o teu problema. Primeiro que eles são extremamente compatíveis, você espalha pela casa e eles vão se falando. E eles têm uma tecnologia de configuração rápida. E é aquela questão, gente, não é propaganda, mas o que consolida um serviço e uma marca é a boa qualidade do serviço prestado. É unânime. Esses repetidores do Google são caros, mas funcionam. Acredito, preciso ler primeiro, mas acredito que os da Vivo não sejam ruins. E aí você passa a ter uma outra alternativa, mas sempre é bom consultar, analisar e dar uma boa lida nas especificações técnicas, beleza? Entendi. Obrigado. Tranquilo. Pessoal, essa área de redes aqui, inclusive, principalmente em prédios, condomínios antigos, tá? E eu falo isso pelo meu, porque o meu prédio aqui, eu moro aqui na Tupi, é um prédio que já tem aqui 20 anos, né? Então, não foi um prédio projetado para rede de dados. Então, volta e meia, né, tem as reuniões de condomínio aqui e esta conversa surge. Poxa, vamos colocar o sinal para todos os andares. Aí tem aqueles que são a favor e são aqueles que são contra. Os prédios mais novos, eles já vêm desta forma, tá, gente? Eles já são projetados. Tem a parte de conduítes para a rede elétrica e os conduítes para a rede de dados. São separados. Os prédios novos já são assim.
para que você possa ter tudo separadinho. Os prédios mais antigos têm que estar fazendo esse trabalho. E quem é que anda fazendo isso nos prédios hoje? Geralmente são os antenistas, que não são profissionais da área de redes. São eles que estão passando os cabos, são eles que estão configurando. Então, aqui temos um meio de negócio, né? Um meio de negócio. Sempre que precisarem, por exemplo, melhorar o sinal sem fio de um saguão de prédio, por exemplo, de um salão de festas, vão precisar de alguém que faça isso. E repito, quem está fazendo isso hoje são os antenistas ou os, entre aspas, faz tudo dos prédios. Esse é um excelente meio para vocês terem aí um nicho de negócio. Não é algo difícil, requer um pouquinho de prática, porque você começa a fazer, de vez em quando você se assusta com um probleminha aqui e acolá, mas preste atenção, semestre que vem, as aulas de redes, um excelente meio para... Porque hoje tudo passa por rede. Tudo hoje é convergência tecnológica, Smart TV, smartphone, tudo é internet. Hoje, a chamada internet das coisas, quando a internet cai, tudo vira apenas uma coisa. Já ouviram a expressão internet das coisas? O que é a internet das coisas? São dispositivos que se utilizam hoje da versatilidade que a internet nos traz. Então, tudo aquilo que hoje está conectado é chamado de smart. Por quê? Porque ele passa a se tornar mais versátil, inteligente. Inclusive, infelizmente, nós, né? Costumo deixar essa pulga atrás da orelha, né? Vem cá. Nós também entramos no segmento internet das coisas? Somos uma dessas coisas? Não, professor, eu sou uma pessoa. Mas o que você faz sem internet? O que diferencia você das chamadas coisas na internet? Porque seu telefone sem internet, ele perde funcionalidade. O seu notebook sem acesso à internet, e nós sem internet, fazemos o quê? Você sem um sinal sem fio, sem um Wi-Fi, sem a sua conexão de celular, sem um GPS, você vai para onde hoje? Então eu fico com essa dúvida se nós também não fazemos parte do segmento internet das coisas, sendo mais uma dessas coisas que quando está sem sinal, perde funcionalidade. Mas como diz Harari, né, um escritor israelense hoje muito considerado, o que a gente não pode perder é a nossa importância. Complicado está se a gente perder a importância. É aquela questão. Cara, se eu sem internet não for útil, complicou. Porque é uma das linhas de artigos do Harari, né? Que o homem na antiguidade, o homem no passado lutou pela liberdade, lutou pela igualdade e segundo Yuval Noah Harari, né, como disse aqui um escritor israelense muito renomado no momento, que tem uma visão um pouco apocalíptica da tecnologia. Não vou dizer que eu discorde dele, porque só que eu não sou apocalíptico, eu acho que a gente só precisa aprender a usar, né? Mas o olhar que ele faz para o homem do futuro é que ele vai lutar por ser útil. Repito, já lutamos pela liberdade, lutamos pela igualdade, e segundo Harari, no futuro bem próximo, estaremos lutando pela relevância, para que a gente seja considerado útil, porque os serviços de automação, as inteligências artificiais estão cada vez mais, né, digamos assim, difundidas na nossa vida cotidiana e vai restringindo, né, algumas funções, elas, não vou dizer que elas deixarão de existir, elas já estão deixando de existir. Alguns processos hoje estão, assim, eminentemente deixando de existir, e a água vai chegando ali na canela e as pessoas não perceberam, né? Um exemplo muito prático disso, aqui mesmo, você vai no shopping, vai pagar o estacionamento e vocês percebam a quantidade de totens de autoatendimento que foram colocadas e a quantidade de guichês de validação de estacionamento que ainda tem. Percebam que há um movimento contrário, né? À medida que vai ampliando os terminais de autoatendimento, vai reduzindo os terminais de atendimento pessoal. E aí vai uma análise técnica e social para vocês refletirem comigo. Olha, se ainda há um esforço para manter algumas pessoas trabalhando em algumas funções que poderiam ser executadas por uma tela touchscreen, por que será que as pessoas não estão valorizando esse espaço?
Porque quando você muitas vezes você fala, por exemplo, num telemarketing hoje, por um atendimento, muitas vezes você, quando cai numa linha de atendimento automática, um sistema de voz te atende, e ele é programado para emular a empatia, ele consegue te atender melhor do que uma pessoa, infelizmente. Em alguns casos hoje, eu estou preferindo ser atendido por um assistente de voz, porque ele é programado para fingir que se importa comigo. E às vezes você fala com um atendente pessoa e ele se comporta de forma autômata, como um robô. Você fala o teu problema para ele e ele te ignora. Então eu prefiro, infelizmente, ligar para o sistema, que ele é programado para fingir que se preocupa comigo. E olhando lá na frente, Harari tem razão. Esses cargos, sim, deixarão de existir, infelizmente. Todo mundo vai ficar desempregado? De forma alguma. Vocês estão num curso de tecnologia para aprender a utilizar tecnologia. As coisas não deixam de existir, elas simplesmente se transformam, né, gente? Alguns cargos deixarão de ter, passarão a ter outros. Simples. Não é apocalíptico, é evolutivo. E aí a gente volta a Charles Darwin, né? Teoria da evolução. Toda espécie que não se adapta, ela entra em extinção. Tecnologia hoje é adaptabilidade. Aprenda a usar e sobreviva através dela. Não aprende a usar, você será atropelado por ela. Simples. Não é apocalíptico, é evolutivo. Humildemente, não sou Yuval Noah Harari, adoro os livros dele, não tenho peso na voz para discordar, mas faço apenas uma analogia ao que ele coloca como apocalíptico, eu coloco como evolutivo. É Darwin, teoria da evolução, porém na esfera digital e tecnológica. E vocês estão no caminho correto, vocês estão aprendendo tecnologia para continuar sendo relevantes. Beleza? Pessoal, nosso horário vai acabando aqui. Semana que vem a gente finaliza essa parte de redes, que eu falo com vocês só sobre VPNs, que é a parte também muito interessante. O que são as VPNs? São as redes virtuais privadas. Nesse 1 ano de pandemia, e até antes, tá? Todas as empresas que hoje trabalham com home office, para que isso ocorra, basicamente utilizam VPNs. São redes virtuais privadas, ou seja, como se fossem túneis de comunicação, ninguém intercepta. É privacidade, segurança. Tudo bem? Já falamos sobre segurança no nosso primeiro item aqui sobre configuração, mas agora em redes tem a parte de VPN. Tudo bem? E aí, ó, para quem gosta de um torrent, para quem gosta de acessar, digamos assim, algumas coisas que podem oferecer risco, uma VPN é muito legal. Mas também tem que saber usar, porque como eu sempre digo, né, é igual o acesso ao fogo. Quando acessamos, né, tivemos acesso ao fogo, a gente mais se queimou do que se aqueceu. É tudo uma questão de saber usar. Pessoal, vou terminando a nossa aula de hoje, deixa eu voltar aí com vocês. Parando aqui de compartilhar. Retornando o contato visual. Alguma pergunta sobre esse contexto? Temos aqui 3 minutinhos. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Bom, não tendo dúvidas, semana que vem a gente finaliza essa parte de configurações aqui, falando com vocês, como disse, sobre VPN. Hoje nós concluímos aqui essa parte de redes, né, e alguns dispositivos sobre redes. Espero ter esclarecido, trazido algumas informações para vocês que serão complementadas no segundo módulo na aula de redes. Na sequência, disponibilizo aqui o formulário de presença de vocês. Desejar aí um bom final de semana, pessoal, e obrigado pela atenção e até a próxima sexta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Falou, professor. Valeu. Encerrando aqui a gravação. Terminando a nossa aula. Forte abraço, gente. Tchau, tchau.